Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Sempre muito bom ter você aqui com a gente e eu espero que o nosso programa tenha te abençoado de alguma forma. Nós oramos para que o Senhor te dê uma palavra, um direcionamento e esse é o propósito do Ouça Ela. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para que tudo aquilo que a gente postar aqui já chegar aí em primeira mão para você, né? Deixa seu like, siga a gente nas redes sociais porque a gente posta diariamente cortes. Então eu tenho certeza que nesse tempo que você vai estar lá rolando no Instagram, alguma mensagem vai te abençoar e vai ser muito bom para você. Então siga, @ouçaelapod. Também estamos disponíveis no Spotify para você acessar em todos os ambientes. Só ouvir, colocar da play e vai dar tudo certo. Você vai ouvir a palavra de Deus recebendo aí na sua casa e vai ser bênção também. Mas antes de iniciar esse podcast, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores, o cartão Unilife, que vai mudar a forma que você cuida da sua saúde e da saúde da sua família. Com planos a partir de R$ 29,90 em consultas, exames, com tantos descontos, fisioterapia a partir de R$ 19,90. Gente, isso tá muito barato. Ainda tá incluso seguro de vida, assistência funeral e muito mais. São muitos benefícios para você ficar de fora, né? Então, se você tiver curiosidade, é só você ir lá no link que nós colocamos na descrição e ver todas as informações do nosso cartão. Eu tenho certeza que vai transformar a forma que você vê a sua saúde. Hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, amiga de todos nós, foi apresentada pra gente, né, pra mim e pro meu noivo, ele conhece há um tempo, e eu falei, eu preciso trazer essa mulher no podcast pra ela contar a história dela, e assim, vocês fiquem nesse podcast até o final, que você vai ser abençoado por histórias, assim, de Deus, assim, histórias que o Senhor fez algo extraordinário na vida dela, e hoje ela tem vivido em família bênçãos extraordinárias com o Senhor. Hoje eu trouxe a querida Rubiana. Seja bem-vinda para alguns, Rubi, né? Isso. Para os mais próximos. Não, mesmo quem não é tão próximo, pode me chamar de Pode Rubi, chamar. que eu reconheço. É uma Sim. alegria estar aqui com você, Isabela. Esse momento especial que Deus preparou aqui pra gente no Brasil, que nós estamos agora, né? E acho que faz uns 4, 5 meses que a gente está tentando se encontrar e deu certo. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Vou contar um resuminho aqui de quem é Rubi. Tentar, né? Dar um resuminho, assim, em poucas palavras, porque tem muitas qualidades, muitas coisas. Ela é missionária e ela está há mais de 15 anos em missões, né? No campo, assim. Em família também, casada com o Léo. Grande amigo, mãe da Aimee e do Gabriel, uma fofura, esses dois, gente. Eu falo que essas crianças são muito educadas, meu Deus do céu. Eles são muito educados, é a coisa mais linda desse mundo. Fundadores da Missão Atraídos em Moçambique, hoje eles moram em Moçambique. Ela é formada em letras, professora, pedagoga e especialista em homeschooling. Olha que legal, vamos falar sobre isso. E tem muitas coisas pra gente falar, né? Queria começar falando assim, já que eu te apresentei alguns pontos, depois vocês sigam elas nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês seguirem. Vamos começar. Como você descobriu esse chamado em missões, né? Quando o Senhor falou contigo e você entendeu que precisava mesmo ser missionária. Isa, eu acho que esse chamado veio como vem o chamado de todo cristão. Quando a gente nasce de novo da água e do Espírito, quando a gente tem uma experiência genuína com Jesus e a gente diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a gente entrega a nossa vida, que a minha vida era miserável, eu fui uma adolescente que pensou em autoextermínio, né? Apesar de eu ter uma vida confortável, mas não via sentido de existência. Mas graças a Deus eu tive uma amiga que falava de Jesus para mim, infortunava, aquela amiga, sabe aquela crente chata da escola? E aí ela chegava na segunda-feira, esse final de semana foi maravilhoso, Jesus tomou a gente lá no culto e a gente foi para o acampamento de jovens. Eu tinha 16 anos, quando eu tive uma experiência com Jesus. E quando eu decidi, falei, não, a minha vida não vale nada. Se esse Deus existe mesmo, porque eu não tinha certeza da existência de Deus, por mais que a minha avó era religiosa, né? A gente, eles frequentavam a igreja.
a Igreja Católica, mas eu não tinha essa convicção da existência de Deus. Então eu resolvi escrever uma carta para Deus. Eu falei, se Deus existe, ele vai responder, senão eu vou me matar. O meu plano de morte foi baseado num livro do Paulo Coelho, que eu consumia muito desse tipo de literatura. Eu sempre fui uma menina assim, que gostava de ler e tal. E eu falei, se eu conseguir fazer isso, eu vou me executar. E aí eu escrevi uma carta, bem simples. Ó Deus, a minha amiga Vanisa falou que você existe. Se você existe mesmo, tá aqui a minha vida. Senão, não tem sentido para mim. E Deus respondeu. Então, eu não sabia que Deus falava conosco. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, do meu chamado foi aprender que Deus fala conosco. Através da palavra, através de pessoas, através do seu Espírito em nós. Isso é maravilhoso. É o cerne, a essência da vida cristã. A gente aprender a ouvir Deus. E ali Deus falou comigo em sonho, eu não entendi, porque eu não sabia que Deus falava, então eu só tive 2 sonhos meio assustadores, assim, mas Deus já estava liberando a minha identidade, o meu destino naqueles sonhos. E aí, daí Deus, ele é persistente, né? O amor dele é furioso, ele realmente, ele nos deseja ardentemente. É tão lindo isso. Sim. E aí ele insistiu em falar comigo em sonho. E na terceira vez eu entendi, assim, e eu senti uma vontade de ler a Bíblia, como todo brasileiro. É comum as pessoas terem Bíblia em casa, né, aberta lá no Salmo 91, naquela época a gente tinha lá em casa, dos meus pais. E quando eu comecei a ler a Bíblia, o Espírito Santo falou comigo, me veio um temor assim, eu não sabia o que era aquilo, eu fechei a Bíblia e disse, Deus está falando comigo, e ali veio um entendimento. Aí logo na sequência Deus foi convergindo tudo, porque ele vai nos cercando, né, por laços de corda, te atrair a mim, né, diz a palavra. E aí essa minha amiga me convidou para um acampamento de jovens, daí lá eu fui no apelo para ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu falava, já tenho Jesus no meu coração, porque eu tive uma experiência no meu quarto, com o sobrenatural de Deus. Então ali eu tive uma experiência com Deus, algumas semanas depois, ouvindo um louvor pela rádio, porque eu sou de uma época, Isa, que a gente não tinha esse acesso a culto, a Bíblia, como a gente tem hoje. Sim. Era uma época que era um pouco escondido você ser cristão protestante, era uma coisa assim, underground, era uma coisa no escondido mesmo. Não era bem visto pela sociedade, você era a pessoa esquisita, havia uma resistência explícita. Então eu sou de uma época em que inicia-se aqui na cidade de São Paulo um evangelho que vai para os rádios, que usa a mídia, né, para ser abençoadora, como é aqui o Ouça Ela, o podcast, né? Graças a Deus hoje a gente tem acesso. Sim. E então eu comecei a ouvir pelo rádio e aí eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido uma pessoa cantando em cânticos espirituais. Eu lembro que eu estava fazendo a tarefa de casa, era uma adolescente num domingo, e eu falei, que bonito isso daí, que vontade de estar nesse lugar. E na mesma hora o céu se abriu e eu fui tomada pela glória de Deus. Eu chorava, dizia, Deus, eu sei que é você, mas eu não sei o que está acontecendo. E ali eu tive uma experiência com Deus, né? E pela rádio o pastor falou, existem pessoas aqui e pela rádio recebendo uma unção de salvação. Não existe na Bíblia uma unção de salvação. Mas eu falo que o amor extravagante de Jesus inventou uma unção para me alcançar. Então, diante disso, não tem como eu dizer não para qualquer coisa de Jesus, porque eu fui atropelada, eu fui resgatada, eu fui trazida de uma forma muito intensa pelo amor dele. Eu não tenho dúvida alguma de que ele é verdadeiro, de que ele é real, de que ele me ama de uma forma que eu nunca tinha sido amada antes e nunca fui amada por nenhuma outra fonte de amor. Mesmo na maternidade, que é um amor tão incrível que a gente experimenta, o amor de um marido incrível que Deus me deu, mas o amor de Jesus é único. Então, a partir daí, eu fui discipulada numa igreja batista, que tem uma tradição missionária muito forte. Então, eu ia em todos os apelos missionários. Sabe aquele tipo de oração que você faz, que você não avalia muito as consequências? Sim. Eu ia na emoção da coisa, eu não imaginava que um dia eu fosse ser missionária. Então eu fui gerada, eu cresci nesse meio, em que missões é uma coisa que toda pessoa, todo cristão tem que fazer, é uma coisa natural, é um comissionamento, é o ID. Na minha cabeça não tinha uma outra opção. Né? Você é cristão, nasceu de novo, você já é um missionário. É um missionário. Então essa igreja é uma igreja pequenininha, na periferia de Santo André, onde eu
vivi até os 19 anos e que até hoje, então eu me converti em 94, faz as contas aí, uns 32 anos, né? Até hoje, essa igreja pequenininha, deve ter uns 200 membros, mantém integralmente várias famílias missionárias. Na época que eu estava lá, eram 5 famílias missionárias. E eles têm um coração incrível para entender isso. Então eu cresci nesse meio, ia em todos os apelos, eu recebia missionários, a gente fazia cantina missionária para levantar recursos para missionários, sempre ofertei em missões, até que quando eu tinha por volta de 23 anos, Deus começou a me falar sobre o meu chamado, mais especificamente. E na época eu tinha cursado letras. Você vê, né? A gente vai caminhando e Deus vai cuidando da gente. A gente não avalia muitas vezes o próximo passo, mas o Senhor, ele é fiel. Ele tem uma lealdade no pacto, na aliança, no compromisso que Ele tem com a gente. E eu, jovenzinha, na época, eu me formei num curso técnico, fui fazer estágio. Me destaquei lá no meu estágio, porque fazia tudo certinho, assim. E eles me convidaram, falaram, você não quer tentar o vestibular, a faculdade, para você continuar aqui até surgir uma vaga? E na época não tinha tantas universidades, faculdades como tem hoje. Então tinham 2 faculdades na minha cidade, uma era subsidiada pela prefeitura, e aí eu falei, bom, eu vou tentar essa. Só que alguns cursos eram muito concorridos, né? Que nem na época era processamento de dados, contabilidade, matemática. Eu sempre fugi dessa parte da matemática, que eu achava que eu não dominava muito, e eu fui por eliminação. Eu falei, letras? Sei lá o que é isso, vou fazer letras. E não é que eu passei, Isabela. Passei, até hoje eu não esqueço, passei lá em 23º lugar. Eu não esqueci porque eu não me sentia preparada para aquilo. Eu era uma menina que gostava de ler, mas eu não fiz um cursinho, nada. E eu tomei um susto, eu falei, puxa, agora que eu passei, eu vou fazer esse negócio, eu vou terminar essa faculdade. Me formei em letras, mas eu nunca quis ser professora. Porque eu tinha aquela coisa do adolescente, do jovem, que ser professor não dá prestígio social. Eu queria reconhecimento, eu queria achar que eu era importante, eu queria ser reconhecida. E até porque eu tinha muitas questões de autoestima, que eu estava nesse processo, né, de Jesus, porque ir nos transformando de glória em glória, né? Porque essa é a vereda dos justos, é a caminhada do crente, né? A gente vai, Deus vai tratando, vai forjando nosso caráter até a gente ser dia perfeito, a Bíblia fala, né? E então eu cursei a faculdade, me formei, falei, agora eu vou embora do Brasil, me especializar, e não vou ficar aqui. Na época meus pais se mudaram para Curitiba, porque a minha família é do Paraná. Eu falei, eu não quero ficar aqui. E eu falo que Curitiba foi meu primeiro campo missionário, porque ali foi meu choque cultural, me adaptar ali. E a gente foi morar num bairro bem tradicional, italiano, assim. Pensa o que é você ser humilhado. E ali Deus foi tratando comigo. E aí um dia eu estava num retiro. E uma das ministrações desse retiro era os sonhos de Deus para nós. E a pastora que estava ministrando, ela disse, pergunta para Deus qual é o sonho dele para você. E eu encorajo você. Você sabe quais são os sonhos de Deus para você? E aí eu perguntei, falei, Deus, quais são os seus sonhos para mim? E Deus falou, meu sonho para você agora, hoje, nesse momento, nesse tempo, é você ser professora. E eu disse, professora, Deus? Falei na minha mente, respondi rapidinho, Isa. Falei, que sonhinho pequeno. Deus acho que saiu de mim mesmo. E ele disse, mas eu sou assim? Eu falei, não. Me lembrei lá da palavra. Porque desde que eu me converti, eu sempre amei a palavra. Então, assim, eu tinha a Bíblia memorizada mesmo. Até hoje, faço a minha leitura anual, porque fundamentada na palavra mesmo, né? Que é assim que eu aprendi, né? A gente ouvir pregação com a Bíblia aberta, assim. E então eu falei, não, porque lá em Josué diz, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Algumas versões dizem, né? Para trazer o fim que desejais. Outras falam, para trazer uma esperança e um futuro. Eu falei, então eu vou abraçar esse seu convite. Eu vou aceitar ser professora, então. Não pela minha vontade, mas porque eu sei que você é um Deus bom e tem bons pensamentos. E os seus pensamentos são maiores do que os meus. E quando eu entrei numa sala de aula a primeira vez, né? Isso foi eu me formei em 97, então foi naquele ano, meio do ano. Foi numa educação de jovens e adultos, num curso noturno. Então eu tinha desde rapazes, moças de 18, 17 anos, até senhoras de 70 anos, na mesma sala.
E quando eu entrei ali, vi aquelas pessoas, eu falei, uau, quero fazer isso pro resto da vida, assim. Eu achei minha plenitude ali, o meu lugar. Então, ali eu entendi que ali foi o meu primeiro campo missionário mesmo, assim, que eu fui enviada, fui comissionada, mesmo eu sem saber que eu tinha um chamado para aquele lugar, e eu fui inteira. Então, ali eu tive as minhas primeiras experiências de ver pessoas sendo transformadas, né? Eu lembro que eu tinha uma aluna, a Lu, se estiver vendo esse podcast, comenta aí. E ela, na época, o testemunho dela é muito incrível. Ela estava morando dentro da casa do traficante, ela era namorada dele. E ela já tinha uma filhinha de um outro relacionamento. E Deus foi conduzindo. Às vezes eu estava dando aula lá e o Espírito Santo vinha e alguém fazia uma pergunta. E quando eu via, começava aquele fluir a partir da história da literatura, como o Evangelho, como Jesus mudou a história antes de Cristo e tal. E aquilo era um gancho. Quando eu vi o Espírito Santo ia conduzindo, vi uma presença, um quebrantamento. E a Lu se converteu hoje. Deus restaurou o casamento dela, né, o relacionamento com esse pai da filha dela. Hoje eles são pastores, eles tiveram uma outra filha, já estão moças. Glória a Deus. Glória a Deus, sabe? Então ali eu entendi que aquele espaço era meu campo missionário. E esse moço, era Alex o nome dele, desse menino que ela se envolveu. Eu falo o nome dele porque numa sexta-feira eu dei a última aula e na segunda-feira ele estava na matéria do jornal que ele tinha sido assassinado. Até hoje, quando eu conto essa história, eu me emociono, porque eu tinha um amor por ele, sabe? Então, você que educa, que faz algo por amor, do chamado de Deus na sua vida, e você perder um aluno assim, saber que ele foi morto por conta daquilo que o diabo faz na vida das pessoas, que é matar, roubar, destruir. E ele era um menino tão incrível. Ele estava lá porque ali era a clientela dele, né? Eu não queria estudar. Mas eu tentava despertar ele para algo, né? E nas aulas de literatura eu incentivava, faz o teu poema, lia os poemas. Ele dava uma risada assim, né? Porque acho que ele mesmo não acreditava nele. Mas ele se envolvia na minha aula, respeitava. Então, naquele dia que isso aconteceu, eu falei, diabo, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou perder mais nenhum aluno meu. Posso ser exonerada, que na época era professora do Estado, mas eu vou falar abertamente de Cristo Jesus. Porque é isso que o diabo não quer. Ele quer roubar as nossas crianças, roubar os nossos jovens, roubar as gerações futuras, porque uma geração anuncia a próxima geração os feitos do Senhor. Mas nós temos que estar dispersos para legarmos à próxima geração aquilo que o Senhor fez na nossa geração. E ali eu comecei a ser bem intencional, sabe, Isa? Muito intencional. E nunca me faltou nada no magistério. Deus me levou muito além do que eu imaginava. Assim, Deus cuidou de mim, fiz programa para TV Escola, ganhei concurso literário, tenho livro. E me levou para dar aula em escolas que são referência no Brasil. Assim, então, mas eu nunca tive o coração nisso. Nunca foi isso que eu busquei. Porque eu lembro quando eu era jovem, uma vez o meu pastor ele pregou uma pregação que eu nunca mais esqueci. Né, porque era o pastor Luiz Magalhães. Pastor, se estiver vendo aqui o podcast, te amo, tá? Marcou a minha história. Ele pregou assim: quando a gente deseja ter um futuro, nosso futuro, a gente planeja o nosso futuro, você quer ter fama, você vai chegar no final da sua vida, você vai ter fama e não vai ter nada mais. Eu quero ter dinheiro, vai ter dinheiro e nada mais. Eu quero... Mas quando você coloca Jesus na sua história, do começo ao fim, você vai ter tudo, porque tudo é dele, por ele e para ele. E naquele dia eu entendi, eu abracei o projeto de Deus para mim, abracei o sonho de Deus para mim. Então eu vivo algo que é muito maior do que eu mesmo. Porque é maravilhoso, não tem como dar errado. Jesus é a plenitude dos tempos, Jesus é o desejado das nações, ele reina, ele é a expressão da eternidade. Então eu acho que o meu chamado veio dessa disposição em obedecer a Deus. Mas oficialmente mesmo, foi em 2010, Isa. Quando a gente estava recém-casado, eu e o Léo, e Deus, no nosso casamento, no dia da cerimônia, o pastor falou assim: olha, eu não costumo fazer isso, mas Deus está me falando para vocês sobre nações, vocês vão viver nações. Ali foi uma liberação de Deus para a gente, para nações. O casamento, ele libera algo poderoso. Então, eu quero encorajar você que é jovem, você que às vezes fala, puxa, eu vou casar, eu vou sofrer porque o meu pai maltratou a minha mãe, porque eu vim de uma família assim assada. Eu quero dizer,
Jesus tem uma história nova para você. A família que você veio, você não pode escolher. Mas a família que vai vir de você, você pode escolher. Viva a família de Deus, viva o sonho de Deus, porque família é a forma de governo do céu, desde o início da criação. Crescei-vos, multiplicai-vos, uma ajudadora idônea. Então aquilo liberou algo tão potente. Só que eu pensava que fosse assim, depois que eu me aposentasse, porque professor se aposenta antes, né? Uma aposentadoria especial. Então, como eu já fiquei lá 15 anos em sala de aula na época, eu pensei, mais uns 10 anos, aí dá a idade, eu vou viajar o mundo, né? A gente faz a curta temporada de ações evangelísticas, missionárias e volta. Mas Deus não pensou assim, não. Ai, como a gente pensa umas coisas, a gente faz acha. Os planos, aí Deus fala. Não. Ou a gente entrega o governo da nossa vida para o Senhor 100% ou não. Mas é tão bonito porque Ele respeita o nosso processo, né? De ir amadurecendo e tudo. Então, na época, nós dissemos amém e tal. Só que, menina, todo lugar que a gente ia, a gente recebia palavras sobre missões. E na época nós fomos morar no Rio de Janeiro, porque eu estava trabalhando lá, recebi uma proposta de trabalho lá, e a gente estava visitando algumas igrejas para congregar com os irmãos, estar junto ali do corpo de Cristo. Aí um dia a gente estava numa igreja visitando, então visitante, meio que a gente senta lá atrás, né, para você ver o todo, conhecer. A gente estava lá no fundo, na parte escura da igreja. E aí tinha um pastor que era visitante. Aí ele entregou algumas palavras de conhecimento para o líder de louvor, para algumas pessoas da liderança ali. E de repente ele vira em direção à igreja e diz: você aí, no fundo. E aponta para o Léo. Mas nunca que a gente imaginou que fosse a gente. A gente até olhou para trás assim, aí ele descreveu: você mesmo, está vestido assim. Olhe essas bandeiras. E tinham várias bandeiras na igreja. Escolha uma nação, porque Deus vai enviar vocês para uma nação e vai ser rápido. E a gente foi recebendo várias palavras assim, a gente foi guardando naquela prateleira do Espírito Santo para testificar a palavra, né? E esperar o tempo. Aí quando foi em 2012, nós tínhamos 2 anos de casado. Um dia, o Léo, ele viu uma postagem que alguém compartilhou no Facebook na época sobre um trabalho missionário na Índia. E como a gente gostava de ajudar, de investir financeiramente, de orar pelos missionários, aquilo chamou a atenção dele porque dizia também respeito ao futebol. E ele é muito envolvido com o futebol, desde pequeno, sempre. E então ele parou para entender mais. E aí o líder daquela organização começou a conversar com ele, falou: posso te chamar, na época era o Skype, né? Posso te chamar no Skype? Eles ficaram várias horas conversando e no final dessa conversa ele disse: olha, você e sua esposa têm o perfil do casal de missionários que a gente está orando para vir começar um trabalho aqui com esporte e educação. Vocês querem vir? Aí, na época, o Léo me buscava lá na escola, na sexta-feira, que eu dava aula até 1h, meio-dia, e a gente na sexta-feira almoçava juntos. E aí ele me contou essa história. Aí ele falou: vamos? Ele já estava querendo ir naquele dia, Isa. Meu Deus. O Léo, ele é mais se entregue que eu. eu. Roupa de ir. Isso. Bora. Já, quase que a malinha já estava no carro. Aí eu disse, aí me veio aquele temor assim, né? Eu falei: bom, Deus já falou. Então eu falei: Léo, então vamos orar para ver se é o tempo e se é o lugar. Vamos fazer um propósito com Deus para a gente buscar, ouvir a direção dele, porque se for, vamos. E a gente fez 21 dias jejuando, orando, buscando a Deus de madrugada, tranquilamente. Aí no 21º dia, já nem lembrava, porque a gente fez esse propósito, mas eu pensava assim e penso até hoje. Deus fala quando Ele quer. A gente que estipula lá a data, mas Ele é Deus, né? E eu só vou continuar orando e buscando até Ele falar. Enquanto Ele não falar, eu não me movo, porque eu só ando a partir da palavra, daquilo que é um direcionamento de Deus, porque Ele me garante, eu não me garanto. Sim. E aí, no último dia, o Léo estava um pouco ansioso. Eu disse: e aí, Deus falou alguma coisa com você? Eu: do quê? Da que a gente está orando. Eu: é mesmo? Daí eu falei: não. Ele falou: estranho, ele estava bem agitado, assim. Até que a gente recebeu, na época, os celulares, eles começaram a receber e-mail naquela época, 2012. Eu falei: acho que entrou um e-mail aqui no meu celular, mas tá estranho, meio em inglês, meio em português, não vou abrir não, que pode ser vírus.
Aí nós almoçamos, só que ele ficou com aquilo no coração. Chegou em casa, ele foi abrir o computador. E como era meu computador de trabalho, eu falei, não, se for vírus, vai estragar todas as minhas provas, os meus trabalhos do bimestre. Eu vou ter muito trabalho aí com a informação dos meus alunos. Então eu sentei do lado dele, que eu nunca fazia isso, né? Quando eu sentei, ele falou, não é vírus, não. Era um pastor que, quando o Léo foi jogador de futebol, ele jogou nos Estados Unidos, e esse pastor conheceu eles, porque os meninos se reuniam para jogar, assim, final de semana, e esse pastor levava lanche, água. Só que o Léo não sabia que ele era um pastor. Então ele começa o e-mail dizendo assim, Léo, você já é um pastor? A sua esposa, você já está casado? Porque faz 3 semanas, ou seja, 21 dias, que eu sonhei com você e a sua esposa. Você, um adorador, um Davi, tangendo a harpa, e a sua esposa profetizando sobre o vale de ossos secos. Ou seja, ele falou sobre a nossa identidade em Deus. E ele dizia, desculpa o meu português enferrujado, talvez você não vai lembrar de mim, mas eu me lembro muito bem de você, porque desde aquela época você já era um líder. Lembra aquela vez, e foi citando situações que você liderou o seu time com o nariz sangrando, porque o Léo era bem magrinho, assim, ele era esse palentinho, e ele era o atacante dos times, ele sempre foi muito inteiro no que ele fez, com muito coração e muita sabedoria, e sempre amou pessoas, né? Porque o que a gente já nasce em Deus, porque Deus nos criou com um propósito. E quando a gente encontra o propósito de Deus, a nossa identidade em Deus, a gente é pleno, porque para isso que a gente foi criado. E aí ele foi falando várias coisas. Lembra do seu avô, que era alfaiate? Realmente o Léo teve um avô. E ele era pastor também. Ele falou, então a unção... Ele foi falando muitas coisas muito íntimas. Na terceira linha a gente já estava chorando, a presença de Deus veio. E aí lá no final do e-mail ele disse assim, olha, eu e a minha esposa começamos a orar por vocês, desde esse sonho que eu tive com vocês. Mas Deus não deixou falar antes para poder tratar a sua ansiedade. Que Deus bonitinho, né? E aí ele disse assim, mas chegou o tempo e é a hora de vocês irem para um povo idólatra e perverso de coração. Então ali a gente entendeu, né? Também Deus mandou um e-mail, só faltou assinar assim, com letras de fogo, Deus. Falar mais do que isso, né? Não tem como, mais claro que isso. Mais claro, Depois, no processo, eu entendi por que Deus precisou ser tão claro. Porque talvez para outras pessoas, Deus nem precisa ser tão extravagante assim, né? Tipo, eu entendo de Deus de outra forma, que é para eu ir, vou, me lanço. Mas para a gente permanecer lá, a palavra de Deus, a promessa de a gente ter essa certeza absoluta. Não, Deus nos chamou para esse tempo aqui. Isso nos fez permanecer. 4 anos e meio na Índia, apesar das dificuldades e tudo. Então, naquele ano, isso foi em julho, 12 de outubro, eu já tinha saído do trabalho, a gente já tinha começado a vender nossas coisas, doar as nossas coisas, e nós fomos para a Índia com 4 malas. Meu Deus. E cheio de amor. Isso ainda não tinha os filhos nasceram lá? Como que foi? Sim, é isso. Nós éramos praticamente recém-casados, né? 2 anos de casamento, pensa que maluquice, né? Se você olha, meu querido, se você é recém-casado, se você não tiver uma palavra de Deus, não vá, né? Fortalece bem o teu casamento. Mas Deus é bom, Deus chamou, a gente foi. Nós não tínhamos as crianças, a nossa filha mais velha nasceu lá, a Aimee, e o Gabriel nasceu aqui, daí, na nossa transição para a África. Descobri que eu estava grávida de 4 semanas, a Aimee já tinha 1 ano e 1 mês, e aquele cansaço, mas eu pensei, acho que é da transição, mas uma criança pequena. Não, estava grávida, então Deus já mandou assim, Sim. Falando nisso, né, em filhos, em missões, eu acho que muitas pessoas acham que para ser missionário, não dá para ser missionário com família, né? Fala assim, meu Deus, mas como que eu vou ser missionário em família? Sim. Como que eu vou ter 2 filhos na missão? Eu creio que existem dificuldades, mas existe a mão de Deus também, né, no caminho de vocês, porque Deus que deu a palavra e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre educação, né? A gente falou um pouco sobre homeschooling, falei que você faz, até queria compartilhar um pouco mais. Muita gente não sabe como que é esse processo. E eu queria que você falasse como que é educar os seus filhos no campo missionário. Sim. Acho que deve ser uma dúvida para muitas pessoas, né? Fala, mas como que eu vou levar meu filho para o outro lado do país? Como que eles vão ser educados? Como que vai ser, né? Então explica um pouquinho para eles. Sim. Então acho que é importante talvez a gente falar um pouquinho do que é homeschooling, porque acho que talvez seja um termo novo para muitas pessoas, né, Isabela? Então, o homeschool, na tradução literal assim, né, é a escola em casa, mas não
é uma escola em casa. Eu já vou explicar por quê. O homeschool, ele vem de uma proposta de desescolarizar. E o que é isso? Está se tornando mais conhecido no Brasil, mas é uma prática já em mais de 82 países, né? Estados Unidos, inclusive África do Sul, que é ali onde a gente mora, vários países, né, já seguem essa prática. Então é fazer o que a humanidade sempre fez com seus filhos até 200 anos atrás. Porque a escola, como nós conhecemos hoje, ela é uma proposta da Revolução Industrial, né, dos últimos 200 anos. Então, pensa uma história da humanidade. Vamos pensar aí, se tiver, sei lá, se você é criacionista, né, mais ou menos 6, 7, 8 mil anos ali, 7 mil anos. E aí você tem a humanidade, as crianças, a próxima geração aprendendo na comunidade. Então, se o pai é carpinteiro, né, no caso de Jesus, está ali na carpintaria, convivendo, o pai faz pão, a mãe ensina como você busca água, como trata, né? E foi assim que a humanidade construiu as pirâmides do Egito, construiu obras arquitetônicas que até hoje a ciência não consegue explicar. E nos últimos 200 anos, para atender uma demanda, então institucionalizou-se o educar, e é cada vez mais. O movimento protestante teve uma participação nisso com a popularização das Bíblias, porque até então só sabia ler e escrever quem tinha uma vocação religiosa, né? Os clérigos, lembra que a gente estuda isso lá na Idade Média, na escola, né? Então, Martim Lutero, lá na Alemanha, depois das suas teses, quando ele começa a questionar as indulgências e tal, e assim nasce o protestantismo, ele fala, não, todo mundo tem que aprender a ler e escrever para ler a Bíblia. E aí Gutenberg já vem com a prensa, isso populariza. Então, todos nós temos acesso, quer dizer, né, podemos ter, diferente daquela época. E o grande legado do protestantismo é justamente fortalecer a educação. Então, as escolas bíblicas, elas surgem de homens e mulheres de Deus, como John Knox, que olham as crianças que, na época, trabalhavam nas empresas, nas indústrias, né? A gente está falando de uma Inglaterra, lá do início do século XX, e aquelas crianças ficavam ali 12, 11 horas, 8 horas, 16 horas trabalhando, muitas vezes numa carvoaria, naquelas condições bem precárias, e domingo era a folga de algumas. E esses homens, então, falaram, não, essas crianças precisam aprender a ler e escrever para ler a Bíblia. E assim surge a educação a partir da Bíblia, centrada na Bíblia, que é onde a gente tem toda a fonte de conhecimento e sabedoria vem do Senhor, diz Provérbios, né? E ali, então, o Lutero, o Calvino lutam para poder ter a educação pública e gratuita para todo mundo. Mas a gente sabe que no decorrer da história, tudo aquilo que começa bom, né, vai se pervertendo, porque nosso inimigo, a prática dele é isso, né? Subverter aquilo que é a verdade de Deus, a bondade de Deus. Então, o educar em casa é a gente entender que a família, as relações na comunidade, elas são a maior escola que qualquer ser humano pode ter. Por quê? Por exemplo, lá em Moçambique, quando nós fomos morar lá, a gente foi para a região norte de Moçambique, Pemba. E minhas crianças eram pequenas, tinham 2, 3 anos. Então, não tinha mesmo pré-escola, não tinha escola. A gente tinha uma escola, tinham 2 escolas para os filhos dos estrangeiros, muito precária, com várias dificuldades. E aquela comunidade de estrangeiros até tentava poder cooperar ali com aquela escola, mas era muito precário. E aí o que tinha era uma sul-africana, a Miss Corinne, que ela reunia umas crianças lá na casa dela, porque ela era professora de pré-escola, de infância. Então ela ensinava os filhos delas e todo mundo meio que se ajudava. E aí nós chegamos lá, alguém me falou dela. E ela disse, mas eu não tenho como receber mais nenhuma criança. Eu já tenho 15 crianças que vêm aqui em casa, não tem como, a gente não tem espaço físico. Ela falou, mas se você me ajudar 2 vezes por semana, as suas crianças podem vir. E na época desde que a minha menina nasceu, eu me especializei em infância. Eu falei, agora que eu vou ser mãe, eu vou entender como é que é isso aqui. Então eu fui ler
assim, tudo que falava sobre infância, né? Então, eu me especializei em educação de infância, mas eu não sou pedagoga, na verdade, eu me especializei de forma autônoma, assim, porque eu amo. Eu fiz uma formação na Espanha, né? Mas já é para educação de 6 a 12, né? De infância. E aí, então, a gente começou aquele grupo e era tão maravilhoso, Isa, porque era na casa da Miss Corine. Então, não existe nenhum espaço mais seguro para uma criança do que uma família sadia. Uhum. Nenhum outro espaço vai amar os nossos filhos como a gente ama. Nenhum outro espaço vai conhecer os nossos filhos como a gente conhece. Porque se nós geramos os nossos filhos em Deus, a gente já sabe quem eles são antes deles nascerem. Porque o Espírito Santo já está falando conosco sobre os nossos filhos. Foi assim com Maria, foi assim com Isabel. Um dos trechos mais maravilhosos sobre maternidade que eu vejo na Bíblia é justamente o encontro de Maria com Isabel. Que a Bíblia fala, né, que Maria foi lá ajudar Isabel, que já estava próxima a parir o João Batista, né? Acho que ela estava uns 6 meses mais adiantada na gestação. E quando elas se encontraram, as crianças remexeram-se no ventre. Ou seja, eles eram ali fetos, cheios do Espírito Santo, cheios de vida de Deus. Como é que uma criança dentro de um útero, de um ventre, não tem um chamado, um propósito, gente? Quando nós somos um homem, uma mulher de Deus, estou dizendo que filho de crente, crentinho não é sobre isso, mas é sobre o legado espiritual que a gente traz sobre a nossa herança, sobre a nossa herdade. Se não fosse assim, Deus não teria dito a Abraão, Isaac e Jacó, né? De vocês eu vou fazer uma grande nação. É um Deus geracional, é um Deus que tem uma aliança até 1000 gerações, de bênção ou de maldição, dependendo da escolha que a gente faz. Então, nós carregamos, sim, uma herança espiritual. E essa é a herança mais importante que nós podemos trazer e dar para os nossos filhos. Porque a família que a gente vem marca muito da nossa história. E tanto que a gente precisa, quando a gente vem para Jesus, a partir de uma família desestruturada, a partir de uma família inexistente. E no Brasil, 1/3 da população brasileira não tem sequer o nome do pai na sua certidão de nascimento. É uma orfandade. A orfandade marca as nações. Mas nós temos um Deus que é um pai. Só o cristianismo tem um Deus que é um pai. Nenhum outro tem. Nós vivemos na Índia, o hinduísmo não tem. Na África, o islamismo é muito presente, não tem. Mas nós temos um Deus que é um pai, que nos põe em família, que ama ser família, que nos ensina a ser família. Então, homeschool é educação na família. É você extrapolar a educação para além daquelas 4 paredes de uma instituição. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está estudando, né? Então, eu entendo que a história é a história de Deus, é uma história linear, é a história de Deus para a humanidade. Então, nós começamos a estudar desde lá de Gênesis. Para você ter uma ideia, faz, sei lá, uns 3, 4 anos, que agora meus meninos estão com 8 e 9, que a gente está estudando a partir de Gênesis. Nós estamos em Gênesis 1:14, que é o 4º dia da criação, né? Que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os luminares, e para um fim específico. E então, o que nós estamos estudando a partir do 4º dia da criação? No 4º dia da criação, nesse versículo só, a gente está estudando astronomia. E isso, Isa, leva 6 meses, 3 meses. Não tem tempo de estudar. Porque, primeiro, a gente não estuda para fazer prova. A gente estuda porque aprender é uma delícia. Toda criança de 6 a 12 anos ama aprender. Tem perguntas filosóficas, perguntas profundas. Porém, infelizmente, a escola mata o prazer e o gosto pelo aprender. Mutila a naturalidade das crianças em gostar de aprender. Então, meus meninos, eles amam aprender. O aprender é um prazer. Então, eles perguntam, eles querem saber. Nós fomos visitar o Museu de Astronomia. Foi puxadíssimo, porque a gente chegou 3 da tarde, a gente saiu 10 da noite. Eu pensei, acho que eles não vão dar conta. Que nada, eles se divertiram e fizeram perguntas e queriam saber. E chegaram em casa e tem o diário de astronomia que eles escrevem. Muitas vezes eu não preciso nem ficar falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu preciso falar, pessoal, está na hora de dormir. Porque eles vão para os diários, querem escrever, querem fazer. Claro, que nem sempre é assim, né? Tem dia que eu tenho que chamar. Falo, vamos fazer a matemática, vamos fazer o português, olha o piano, a gente tem que praticar. Mas a gente tem rotina e a gente ama ser família, a gente ama estar com eles. Eu não estou dizendo que os pais que optam por escolarizar não amem, mas eu faço um convite às mães,
principalmente as mães, porque nós, queridas, somos detentoras da vida. Nós somos aquelas que transmitem para a humanidade um legado muito profundo de manter as gerações com sabedoria. Por isso que a Bíblia fala para nós sermos sábias. Por isso que a Bíblia fala para as mais velhas ensinarem as mais moças. Pode ver que a sabedoria sempre vai estar relacionada à mulher, que vai construir o seu lar, que vai edificar o seu lar. É como se a gente fizesse a fogueira, o aconchego, o quentinho do ninho, e o nosso marido vai lá guerrear, enfrentar as coisas difíceis. Ai, mas isso é antigo, é ultrapassado. Desculpe, o evangelho não é ultrapassado, a palavra de Deus não é ultrapassada. Faz 6.000 anos que esse livro existe. E faz 6.000 anos que essa palavra não passou e não vai passar. Eu prefiro continuar acreditando e crendo e caminhando a partir dessa verdade. Porque modismos vão e vêm, tendências vão e vêm. E quando a gente olha a sociedade destruída como está, eu continuo crendo e vivendo aquilo que Josué falou. O que você vai fazer, eu não sei. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu tenho hoje 48 anos. Não é mais sobre mim. Eu já vivi, eu já tenho, assim, a minha quilometragem para frente é menor do que a minha quilometragem para trás, né? Se a gente for pensar na lógica, eu tenho mais tempo de vida do que eu já vivi. Então é o tempo de eu levantar a próxima geração, de eu construir legado, de eu levantar e deixar algo. E os meus filhos são esses nos quais eu tenho depositado mesmo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Porque quando eu era professora, eu me dedicava aos meninos ali. Depois fui dar aula, né, em escolas, não só para educação de jovens e adultos. E eu via crianças que eram deixadas às 7 da manhã, estou falando de escolas muito boas, escolas muito caras, de mensalidade alta, e era deixado às 7 da manhã, e muitas vezes a gente terminava a reunião de coordenação uma vez por semana, 8 da noite, aquela criança estava na portaria, aquela escola enorme, toda apagada, e uma criança ali. Isso é abandono. Isso é abandono. E eu ficava pensando, poxa, quantos finais de semana eu perco para preparar a aula, para corrigir redação, para corrigir, preparar a prova para esse menino. E a família dele não está nem aí. É um abandono. E no meu coração eu decidi, falei, quando eu tiver filhos, os 5 primeiros anos eu vou me dedicar para educá-los. E agora os 5 primeiros anos já foram para 10. E eu amo isso. Então eu fui me descobrindo homeschool a partir dessa vivência ali com esse pequeno grupo lá em Moçambique, que era muito divertido, porque tinha crianças de várias nacionalidades. A gente tinha uma família islandesa, era uma islandesa casada com um judeu. A Miss Corinne, que era sul-africana, tinha portuguesas, tinha moçambicanos, tinha pessoas do Zimbábue, do Malawi e nós brasileiros. Então as crianças tinham aquela miscelânea de línguas e de cores. Olha a riqueza que é isso. Muito bom, Não né? tem bullying, porque é um monte de gente diferente convivendo junto. Você aprende a respeitar, você aprende... Não existe. É cada um no seu jeitinho de ser, como eles faziam ajustes para adequar a língua e se entenderem. Então, ali para mim foi uma experiência transformadora. Ali eu conheci o homeschool e eu, como não tinha muita opção mesmo, eu precisei abraçar. As crianças entraram em idade escolar durante a pandemia. Eu falei, agora eu vou precisar alfabetizar. Depois que você alfabetiza, você fala, essa coisa dá certo. Então, eu falo, mais do que alfabetizar, eles precisam aprender a amar ler. Se eles gostarem de ler, então tá salvo. Vou aprender qualquer coisa. E a gente está nesse processo. É, coisa linda. A gente vê no Instagram lá, eles aprendendo, super inteligentes, curiosos, né? Eles fazem os trabalhinhos lá. Eu acho muito legal. E realmente hoje você deixa a criança na escola e você fica com uma preocupação, né? De como que vai ser, porque onde o mundo, onde está tão corrompido, né? Tantas coisas acontecendo, os valores não são os mesmos que os nossos, os princípios também não. Então, assim, é um pouco complicado. E muitas pessoas falam assim, mas que doideira levar as crianças para missão e ficar envolvido e não sabe como vai ser. Rubia, você já sentiu algum medo ou culpa por ter envolvido, por vocês terem envolvido as crianças nisso, né? Porque vocês são família e, tipo, alguma dificuldade. Meu Deus, será que é o certo se fazer? Às vezes, né, surge esse pensamento. Você já sentiu isso? Quando nós ficamos grávidos, eu comecei a pensar assim, falei, e agora? Como que eu vou educar uma criança no campo missionário, porque nós já estávamos lá, de maneira que ela não odeie o campo missionário, que ela não odeie missões.
Porque, infelizmente, Isabela, nós víamos muitas famílias em que os filhos, eles rejeitavam aquela vida dos pais. Infelizmente. É verdade. Principalmente entre os brasileiros. Me perdoa aí os meus irmãos, não quero acusar ninguém, nem julgar ninguém, mas no meu coração eu pensei, puxa, como pode ser diferente, né? Porque a Bíblia fala que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, eu fui procurar ver como pessoas que eram bem-sucedidas nisso faziam. E graças a Deus, Deus é tão bonitinho, Ele sempre cuida dos menores detalhes. Nós tínhamos um casal de amigos preciosos, temos o Michael e a Ana Lia, ele já era a terceira ou quarta, não lembro, geração de missionários. Os pais dele serviram no Afeganistão, vários países árabes ali. Uhum. Tanto que ele falava 3 línguas, falavam línguas árabes. E a Ana Lia era uma família também de 7 filhos, todos no ministério, né? Os pais, um casal de pastores lá na Bolívia. Então eles eram muito sadios, assim. E eles já tinham o primeiro filho deles, eram pequeno. E aí eu fui conversar com o Michael. Eu falei, mas como é isso? Você nunca ficou traumatizado? Você nunca não desejou ser missionário? Como é que você é tão feliz e quis ser missionário e aceitou, né? Uhum. Então eu colei em gente sadia, em família sadia, de como eles criavam os filhos. E ali o que eu vi? Talvez seja uma chave para alguém que tem um chamado e você está preocupado com os seus filhos. Primeiro, as crianças, elas são genuínas. Eu falo assim, você quer ver a saúde de uma família? Olha os filhos. Porque as crianças, elas são absorventes, elas absorvem aquela cultura que elas estão, a cultura familiar, o meio que elas estão, e elas refletem isso no seu comportamento, na sua postura. Então, a criança, ela é muito reativa, ela vai ser o que a gente é. E muitas vezes a gente olha para a criança e fala, não faz assim, não fala assim, a gente quer controlar a criança. Mas não é sobre controlar a criança, é sobre domínio próprio, é sobre a gente controlar a nós mesmos. Tanto que eu falo que não existe educação, existe autoeducação. Você quer que seus filhos amem missões? Seja você aquele que ama missões. Porque o seu exemplo grita, elas vão ser o que você é. Se as tuas crianças não veem você fazendo o teu devocional, elas não vão fazer. Se as tuas crianças não veem você amando a Deus genuinamente, só lá frequentando o culto de domingo, elas também não vão amar. Tudo o que a gente vive é a partir daqui, da mesa. A mesa é o lugar mais sagrado de uma casa, porque é na mesa que a gente educa, é na mesa que a gente olha no olho dos nossos filhos e vê a profundidade do coração dele. E a gente precisa conhecer de verdade os nossos filhos. E para isso a gente também precisa ser vulnerável, porque eles vão nos conhecer. E muitas vezes eles vão falar coisas que a gente não quer ouvir sobre a gente mesmo. Só que eu até sempre falo que os filhos são a oportunidade de Deus da nossa escola do caráter. Para a gente continuar sendo aperfeiçoado para sermos como Jesus. Porque a meta é essa, meu querido. Ser cristão é ser pequenos cristos, é sermos parecidos com Jesus. Essa é o início e o fim, é sobre isso. E é o quanto a gente aprendeu a amar. E os nossos filhos é uma escola do amor, é a escola da renúncia. É escola sim, porque se a semente não cair na terra e morrer, ela não dá fruto. E nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e levantarmos uma geração forte. Porque se a gente não fizer, o diabo está fazendo. Há quem faça. Se nós não somos intencionais, tem quem está sendo intencional. Então, eu não titubeio, eu e meu esposo, a gente não titubeia em relação a isso, não. Uhum. Então, a partir daí, eu fui procurar entender como era. E o que eu percebi? Que primeiro, então, algumas dicas práticas. Torne a sua casa um lar, independente de onde você estiver. Se Deus te mandar lá para o meio do deserto do Atacama, você vai morar numa tenda, que a sua tenda seja um lar. O que eu faço para ser um lar? Né? Porque às vezes você chega, você não sabe a casa onde você vai morar direito, né? Por mais que o Léo sempre vai na frente, depois que a gente teve filhos, ele tem esse cuidado. Ele vai na frente, já facilita ali a locação, já vê a localização, depois a gente vai. Ele vem, nos busca e a gente vai. O que eu faço? Eu levo algumas coisas que são familiar para as crianças, coloco na mala. Por exemplo, um tapete, que a gente já está acostumado, uma roupinha de cama, porque eu sei que chegando ali eu vou conseguir trazer alguns elementos de um lar.
fotos na parede. Então, infelizmente, Isabela, a gente vê assim uma cultura, muitas vezes, do missionário que ele quer colocar a mesa de plástico. Porque depois a gente vai ficar 6 meses, um ano, vai ter que vender. Para que investir nisso? Não estou dizendo que é para ter uma vida de luxo. Nossa vida é simples, é modesta. Mas a gente precisa trazer para os nossos filhos um mínimo de dignidade, porque o nosso Deus, ele é extravagantemente generoso. Nunca vai faltar. A gente não pode ter uma mente de escassez, porque o reino dos céus não é escassez. Todo o recurso já nos foi dado em Cristo Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou. E nós, juntamente com ele conquistamos todas as demais coisas. Então, se a gente entrou no caminho da cruz, se a gente morreu com ele na cruz, se nós estamos justificados com Jesus na cruz, nós somos também herdeiros, co-herdeiros com ele nos céus. Então, eu procuro sempre assim fazer a nossa casa um lugar gostoso, sabe, Isa? Independente de onde a gente estiver. Segunda coisa, a gente sempre procura não poupar as crianças, mas filtrar os desafios. Então, por exemplo, quando a gente morou em Pemba, lá no norte de Moçambique, nós passamos por um ciclone, o Idai. Ficou até muito conhecido porque foi uma equipe de bombeiros aqui, que eram os bombeiros de Brumadinho, foram lá socorrer, teve um envolvimento. Mas muitas vezes a gente não fica sabendo aqui no Brasil das coisas que acontecem, né, na África, nesses lugares. Então passou um ciclone, pensa, você com 2 crianças pequenas, o que você vai pensar? Vou proteger os meus filhos. Um ciclone dessa dimensão, que vai destruir tudo. Ele já tinha passado na cidade da Beira, que fica mais ao sul de Moçambique, nós estávamos lá no norte, e já tinha feito uma devastação, destruído muito assim. E ele estava subindo. E muitos estrangeiros, missionários até, eles estavam deixando a cidade, e deixando até o país para se proteger. E nós ficamos naquele impasse. Será que a gente sai, não sai, não sai, sai? E uma coisa que eu aprendi, porque chega uma hora que ou você confia ou você surta. Ou você vai viver à base de antidepressivo, porque a gente é espiritual, mas a gente é natural também, meus queridos. Então a gente precisa fortalecer o espírito e a alma tem que acompanhar. Então eu aprendi a confiar e, claro, num todo um processo que Deus foi esticando na decisão do meu esposo. E aí o Léo falou, e aí, a gente vai embora, a gente vai ficar? Eu falei, conversa com o nosso pastor, conversa com as pessoas que cuidam da gente aqui e vamos orar, vamos entender o que é para fazer. Aí o Léo até fez a reserva das passagens para a gente sair do país, mas o Espírito Santo falou, fique. E para mim, que eu tô ali embaixo da cobertura do Léo, como é bom ser esposa de um homem crente, gente. Você tá ali, ser submissa na missão dele, você tá na missão conjunta, porque se eu decidir, você tá ali na cobertura dele. E aí ele falou, eu falei, o que você decidir, eu tô junto. E ele falou, vamos ficar. Eu falei, tá bom, vamos ficar. Eu falei, só não quero ficar aqui nessa casa, porque eu acho que esse telhado não vai comportar, né? A gente até chamou um colega nosso lá que morava há muitos anos ali na nação para avaliar. E ele falou, olha, só se vocês ficarem trancados ali naquele quarto, mas com 2 crianças pequenas, acho que não convém. Aí a gente reservou um hotel e nós fomos pro hotel. Aquela cidade toda vazia, uma certa tensão da responsabilidade que o Léo estava assumindo do risco. E nós fomos pro hotel, e aí a gente falou para as crianças, eles eram bem pequenos mesmo. 2 anos e pouquinho e 3, porque eles têm 1 ano e 3 meses de diferença um do outro. Aí nós falamos, olha, a gente vai para um hotel, porque vai passar uma chuva muito forte aqui na cidade, e também porque vocês estão no período de férias lá da Miss Corine. Então a gente vai para esse hotel. E eles, vamos pro hotel. Porque a criança, ela confia. Quando o adulto é seguro, quando o adulto tá tranquilo em Deus, e quando o adulto é filho. Porque, queridos, uma coisa que eu entendi, antes de ser missionária, eu sou filha. E quando a gente é filho, a gente descansa, a gente confia no cuidado do pai. Então, essa nossa confiança, as crianças foram bem felizes, porque eles iam ter uma férias no hotel. E nós chegamos lá, daí o hotel tinha até um dossel, assim, na cama, por conta da malária, do mosquito lá, é bem comum, né? E essas crianças brincaram nesse dossel e tal. E o hotel lotado, gente do mundo inteiro, para as organizações que foram lá atender. E aí, eles dormiram, e naquela noite passou o ciclone. E eles dormindo lá na cama, bem tranquilo, e eu fiquei na janela, e eu me lembro até hoje, assim, que o vidro fazia assim, com o vento, né? E a gente estava um pouco perto do mar e a gente via as ondas assim. E então, ou a gente aprende a descansar e confiar no Senhor, ou não tem como. E assim,
quando foi para irmos, eu falei para o Senhor, assim, já com as crianças, eu disse, pai, o Senhor sabe que a gente vai para a África, o Senhor sabe que tudo bem, eu enfrento qualquer coisa, porque a gente não queria ir para a África, a gente queria ir para o Vietnã, a gente queria ir para um país mais fechado, mas a gente está para obedecer ao Senhor. Eu falei, o Senhor sabe que eu não tenho a minha vida por preciosa, que por mim eu perco todas as coisas por amor a você, porque importa que você cresça e eu diminua. Mas se alguma coisa acontecer com as minhas crianças, eu acho que eu volto para trás. Eu acho que eu não dou conta. Acho que eu não tenho uma estrutura emocional. E ali o Senhor fez uma aliança comigo. Ele disse, deles eu vou cuidar. E Isa, eu vejo tanta fidelidade. Os guri usando roupinha de grife. Tipo, não é uma coisa que a gente valoriza, mas tipo, Deus falou, não, até isso eu vou, sabe? Ou é um desapeguinho que alguém faz, que nem... Eles fazem inglês por uma plataforma que é direto com professores nativos. Eles ganharam. Alguém falou, olha, eu não tive filhos, eu vou investir neles. E pago o inglês das crianças, sabe? E a gente não sai atrás pedindo. A gente vê o cuidado mesmo. O amor do Senhor. Então, eles têm a oportunidade hoje de viver um estilo de vida para pouquíssimos. Que é saber como se portar lá na vila, comendo com as mãos, sentadinho no chão, olhando como o outro amiguinho faz para aprender como que come a chima ali, e de se sentar em mesas com 3 talheres, taças, e com a mesma naturalidade. De conviver com diferentes idiomas, que nem agora no nosso homeschool ano passado, como eles estudaram geologia, eu descobri que uma das cavernas mais antigas do mundo fica na África do Sul. Aí eu falei pro Léo, será que a gente não consegue ir lá levar as crianças para terem essa vivência na caverna? Aí ele calculou, olhou, estudou lá alguns dias. Ele falou, menina, fica a 13 horas de viagem daqui. Vamos. Eu falei, será que o nosso carro aguenta? Ele falou, vamos testar, vou deixar o carro redondinho e vamos. E nós fomos, Isa. Foi maravilhoso. Então, quantas crianças vão ter a experiência, a oportunidade de estudar geologia dentro da caverna mais antiga do mundo? Então, a gente brinca que tem coisas que só missionário e milionário vive. É verdade, isso mesmo. Não é? E filho de missionário, e as crianças. Então, assim, você que tem esse chamado, Deus está te convidando, vá sem temor, sem medo. Por quê? Porque as crianças, elas são as que mais rapidamente se adaptam. Elas vão aprender a língua primeiro que a gente. Então, eu tenho filhos de missionários que eu conheço, tem a minha amiga australiana, ela teve 7 filhos no campo missionário. Eles que aprenderam línguas locais e que fazem as traduções. Quando vão para os vilarejos, vão... E nenhum frequentou escola regular, todos homeschool, todos estão no ministério, inclusive uma é casada com um brasileiro, está servindo ao Senhor. Então, assim, eu só vejo sucesso. Quando a gente escolhe estar no centro da vontade de Deus, não existe outro lugar melhor, queridos. Pare de achar que você se governa melhor, que você sabe melhor do que o seu pai sabe sobre você. Ouse confiar e deixe essa confiança ir crescendo à medida que você experimenta o Senhor, porque Ele fala para nós provarmos, experimentarmos ao Senhor. Então, prova e vê que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, é muito bom, melhor que chocolate. É mesmo. Muito bom isso. Deus é muito bom. E vivendo tudo isso, vocês já passaram por algum momento assim de perseguição? Eu sei, na Índia, né, existe uma grande perseguição, não sei no lugar onde vocês ficaram, mas conta essa experiência pra gente, né? Eu acho que muitas pessoas têm, nossa, mas como que é o campo missionário? Tem muita gente que tem vontade de ir, mas tem medo, fala assim, meu Deus, eu vou morrer no campo. Como foi esse processo? Sim. Nossa primeira escola missionária, vamos dizer assim, ou experiência transcultural foi na Índia, que é um campo bem fechado. Então a gente aprendeu como você evangeliza, como você se aproxima das pessoas, com toda a descrição necessária para você não ser perseguido. E o que a gente recomenda, aconselha e o que aconteceu com a gente é que nós tínhamos a profissão. Então eu acho que porque hoje os campos não alcançados, onde a gente tem a maioria da população que nunca ouviu Jesus, são as grandes populações, que nem a Índia, acho que agora ultrapassou a China, né? Mas a China você ainda tem uma igreja escondida. E é onde a gente mais precisa de missionários e onde os missionários são menos bem-vindos. Mas, quando você tem uma profissão, você pode chegar em lugares que, de outras formas, muitas vezes você não chegaria. E o futebol brasileiro, ele não abre portas, ele escancara portas, gente.
Você não precisa falar a língua. Claro, falar a língua é importante, mas eu estou dizendo assim, que o futebol, ele tem essa linguagem universal, que as pessoas te acolhem. Então, o futebol, ele nos blindava, vamos dizer, mas a gente teve situações. Então, por exemplo, sempre que a gente ia para os vilarejos, a gente já sabia que no menor comando a gente já tinha que entrar rapidamente no carro. Então, eu sempre tinha minha bolsa perto, as coisas perto. A gente não pergunta por quê, o que está acontecendo. Não, a gente vai para o carro e depois a gente vai entender o que aconteceu. Então, eu lembro que já aconteceu assim, da gente estar com a equipe. Então, primeiro você precisa que o pastor local, um local, ele faça a varredura, né? Ele organize antes para ver se é seguro ou não nós irmos. E já aconteceu da gente ir num determinado local e a gente não poder descer porque o líder hindu ou os outros líderes dali, eles ficaram sabendo que ia ter um grupo de cristãos e já foram ali para impedir. E a gente não poder chegar. E já houve também, assim, pastores indianos que trabalhavam com a gente, um pastor especificamente, que ele foi espancado por receber estrangeiros para pregarem de Jesus ali. Então, isso é comum, é real. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um evangelismo por relacionamento. A gente ia se relacionando, o futebol ele ia construindo confiança com aquela comunidade, até uma hora que Deus se preparava. Isso podia levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, às vezes uma vida inteira. E quando eu cheguei em Moçambique, quando a gente chegou em Moçambique, a gente estava com essa mentalidade de missionário de país fechado. Então eu pensava assim, não posso ficar muito falando de Jesus explicitamente aqui. Até que lá tem muitos missionários brasileiros, e falaram, não, aqui é um país aberto, você pode falar de Jesus, né? Então hoje eu vejo, quando eu olho para o cenário de missões, né, você me corrija aí nos comentários se você vê de uma outra forma, mas eu vejo que é um tempo muito especial para África e Ásia. A fome, a sede que o moçambicano tem, eu falo, Léo, esse país está vivendo um avivamento. Porque os cultos de 4 horas, 5 horas, as pessoas ali sem comer e bem felizes e querendo Deus. E, né, onde você chega, junta muitas pessoas. Então é um tempo mesmo que o Espírito Santo está soprando para a África, para a Ásia. E a igreja brasileira, que tem um chamado para ser terra brasilis, terra de braseiros, terras de brasas vivas para as nações. Nós temos que enviar, comissionar, suportar, investir, para que as nações recebam o que nós temos, querido. Quando a gente está aqui, a gente muitas vezes não percebe, não valoriza. Mas quem olha de fora fala, o Brasil tem uma atmosfera diferente. O Brasil tem uns céus abertos. O Brasil ali, Deus está assentado naquele céu. Então nós precisamos entender o tempo e a nossa identidade profética como nação para a gente cumprir o nosso comissionamento, o nosso chamado. Porque as nações anseiam pela manifestação dos filhos. E nós precisamos ser filhos. Nós precisamos de uma geração de missionários que não são mais órfãos, mas que são filhos, sendo enviados com pastoreio, com igreja, com respaldo, porque é a igreja que vai, não é o missionário que vai. É a igreja de Cristo, que chega a lugares tão remotos, né? Nessa viagem que a gente fez, que a gente veio lá da África do Sul, cortou o Zimbábue, chegou em Moçambique, a gente cruzou Moçambique inteiro. E tem regiões que você anda horas, parece a Amazônia, né? Você não vê nada. Você vê uma tribo aqui, outra ali. Eu falo, Léo, olha ali uma placa de uma igreja. Eu falo, Léo, só missionário para chegar nesse lugar. Se deixar a gente aqui, nunca vão encontrar a gente, porque nem GPS chega. Mas o amor de Deus nos encontra nos confins da terra, gente, em lugares tão remotos que só os missionários chegam. Organização não chega, governo não chega, mas o amor de Deus chega. Com uma família missionária, ou com um jovem, ou com alguém que tem um coração para amar como Jesus amou. Porque a missão de Deus é para todos, não é só para minha família, é para você que está me ouvindo aí. Porque Deus foi um missionário que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o primeiro missionário, o primeiro comissionador, o primeiro que enviou foi o próprio Deus. Portanto, nós devemos ir. Ide é um mandamento, é um comissionamento, não é um e se. Porque os pregadores do passado, Spurgeon, eles diziam, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Onde Deus te colocou agora? É na sua família?
É na sua escola, é no seu trabalho, é na sua faculdade, onde tem um cristão, a presença de Deus ali está, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em nós, Ele tabernacula em nós. Nós somos a sua morada, nós somos o seu templo. E onde Ele chega, coisas sobrenaturais acontecem, porque o nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é incrível. Não tem como não acontecer coisas gloriosas onde Deus está, onde um homem, uma mulher de Deus, um representante dos céus, um filho do reino, chega, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja aquele bate-papo no banheiro, na hora do café, mas a gente percebe dores, a gente percebe necessidade, e aquela necessidade que a gente percebe é porque a gente é uma resposta. Seja a resposta de Deus para esse mundo onde o Senhor tem te colocado. Deus, o meu campo missionário era lá naquela escola, onde eu não queria ser professora. Eu achei que eu ia me aposentar lá, trabalhar lá até o final da minha vida, porque eu via muitos milagres ali na minha vida cotidiana. Às vezes a gente quer um sobrenatural, um arrepio. Não, meus queridos. A vida com Deus é a vida ordinária, cotidiana. Não é o extraordinário, é de vez em quando. Vocês acham que Moisés ficou fumegando lá no monte e colocando, escondendo a face todo o tempo? Não. A maior parte ele estava ali, ouvindo a reclamação do povo, fazendo água se tornar doce. Mas ali Deus fazia os milagres com o sapato que crescia no pé, com a roupa que não envelhecia. Portanto, sejamos um povo que entende quem é o nosso Deus e que vive as grandezas desse Deus, que não é pouca coisa. Não nos conformando, não tomando a forma, o pensamento, a cultura desse mundo. Por isso que eu valorizo tanto a educação e trago esse alerta para os pais, para as mães, para as famílias, para nós voltarmos à essência que é a palavra de Deus. Ali é o cerne de todo conhecimento, de toda a sabedoria. Gente, eu lá estudando Gênesis 1 ainda, tá? 1:14 que eu tô. A gente tem descoberto tanta coisa na ciência, na sabedoria, no conhecimento. E foi assim que os homens, cientistas do passado, Newton, descobriram leis universais que se mantêm até hoje, que revelam e manifestam a glória de Deus. Senta com teus filhos. Ah, mas eu não sei ensinar. Você acha que eu sabia? Ah, mas você era professora. Eu me tornei. Porque se eu deixo de aprender, eu deixo de ensinar. E o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Não é o que a gente está cheio de ciência na nossa cabeça, mas é o tanto que a gente se esvazia de nós mesmos para que o conhecimento do Pai venha até o nosso coração e a gente consiga liberar para a próxima geração as coisas grandes e firmes que nem a gente sabe. Mas é no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor. O temor do Senhor é o início, é o princípio, é a essência de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E se nossos filhos não têm aprendido a amar o Senhor, se a gente tem deixado esse trabalho para a escola, para a classinha das crianças, nós temos falhado miseravelmente, porque é a nossa responsabilidade. É imputado sobre nós o sangue desses inocentes e nós não podemos ser levianos com isso. Nós temos que priorizar isso. Nenhuma riqueza, nenhum emprego, nenhuma realização social, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Perder os nossos filhos. Nenhum. E nós vamos dar conta disso diante do Senhor. Então eu quero concluir bem, terminar bem os meus dias, porque não é sobre começar bem. Não é sobre eu ser missionária, treinar os professores na África, educar as crianças na África. É o quanto eu cuidei da minha casa. E isso transborda para as nações da terra. Glória a Deus. Preguei agora, Isa do céu. Eu tô aqui só recebendo, que bênção. Glória a Deus. Eu acho que assim, quando a gente fala da palavra, veio aqui na minha mente, a palavra renúncia. Muitas pessoas, elas já lembram dos missionários. Ah, quem vocês acham que mais renuncia? Os missionários, né? Porque as pessoas acham muito bonito de se ver, né? Tipo, ah, meu Deus, a pessoa tá negando, abrindo mão de um emprego, de uma faculdade, de algo do tipo. Ah, é tão bonito de ver. Mas na prática mesmo, as pessoas falam, nossa, eu jamais faria isso, né? Aí me faz até lembrar daquela música É Ele, né? Que a gente sai cantando, é Ele. É tão linda, é Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, né? É uma música muito bonita mesmo, que a gente até conhece um pouco da história. Sim. Mas na prática, né? Como que seria, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a profundidade dessa letra, sabe? O que você pensa sobre isso que ela fala, sabe?
vivendo mesmo a missão, vivendo em família e realmente renunciando muitas coisas por amor a Ele. Sim. Isa, eu não acredito num evangelho que não tenha a cruz. E a cruz é renúncia. A cruz é vulnerabilidade. A cruz, ela é um lugar de humilhação, de escárnio. Ela é um lugar de morte. Porque se nós não morrermos para nós mesmos, a gente não vai viver a vida de Cristo. Então a gente precisa voltar a esse evangelho simples, a esse evangelho da essência. É esse evangelho que leva a gente além. Cada um sabe o seu nível de renúncia. Então a gente levanta as mãos e adora, mas a adoração genuína não são canções. A adoração genuína, ela é sacrifício. Foi assim que Deus falou com aqueles que ele chamou. Chamou Abraão, sacrifica o teu filho Isaque. Então toda adoração, ela era sacrifício. E o que a gente tem sacrificado no sentido assim, o que eu estou disposto a entregar? Então a gente não quer renunciar muitas vezes o nosso tempo, porque time is money, tempo é dinheiro, então a gente, não, meu tempo devocional, não consegui fazer hoje, consegui porque a gente não consegue dar meia hora, 15 minutos, mas a gente canta essa música, estou te entregando tudo e com alegria. E então o que o Senhor nos tem pedido? Porque uma coisa também eu aprendi quando eu era jovem, que Deus não nos vai pedir nada que a gente não dê conta de suportar e que ninguém recebe o novo se não deixar o velho. Esse é um princípio elementar. Então eu vejo alegria nisso, porque sempre que eu deixo o velho, deixei a minha velha vida de pecado, de tristeza, de sem sentido, eu recebi uma nova vida, uma nova vida verdadeira. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer as nações que eu conheço, que eu fosse morar nas nações que eu moro, que eu fosse conhecer as pessoas que eu conheço, que eu fosse servir nessa intensidade. Eu era só uma menina que amou Jesus, entendeu? Que não se via digna de nada, né? Passei por muita cura, porque eu me sentia totalmente indigna, e sou, porque tudo isso é graça, isso é favor imerecido, isso não é porque, porque eu fiz, eu aconteci, porque eu mereci, não. É porque eu me entreguei com inteireza de coração. Quando eu via lá na minha igreja que ninguém estava lá cuidando das crianças na salinha e que agora eles iam montar um culto para as crianças, eu me candidatei. Quando eu via que tinha uma necessidade lá em algum evento de lavar banheiro, eu ia com alegria, não me importava em ir lá esfregar privado. Eu nunca quis os holofortes, eu nunca quis as plataformas. Eu sempre quis os bastidores, eu sempre quis servir os meus irmãos. E aí eu acho que é ali que Deus me encontrou, porque Ele viu o meu coração. Porque quando a gente é fiel no pouco, Deus vai colocando sobre o muito, é sobre um princípio. Então não é no reino de Deus, os lugares altos são os vales. E não tem como a gente... Muitas vezes a gente vê as pessoas, chegou ali, chegou lá. Mas quando a pessoa genuinamente é estabelecida por Deus num lugar desse, é porque só ela sabe o quanto ela desceu para os vales, o quanto ela renunciou, foi humilhada, foi tratada por Deus e foi fiel no pouco. É sobre o pouco, é sobre o pouco. Porque a glória não é para a gente, a glória é para Ele. Se Ele não está sendo conhecido, se Ele não está sendo visto, isso não vale nada. Isso o ateu faz, o ímpio faz, qualquer outro faz. Não é esse o nosso chamado, a gente é para ir na contramão. Então, cada um sabe da renúncia diária. Eu não sei o que Deus está te convidando a renunciar hoje. Mas é igual aquela criancinha pequenininha que derrubou o chocolate no chão, sabe? Tá lá, ganhou um chocolatinho, derrubou no chão e a mãe vai falar, não, mamãe vai te dar um chocolate limpo, esse daí tá sujo de terra. Ela fica, não, eu tenho esse meu chocolate, eu quero. E muitas vezes você tá aí segurando uma coisa que tá contaminado, que vai te fazer mal. É um noivado que Deus não te convidou para participar. É um emprego que Deus não te pôs nesse lugar porque você tá com medo de não ter uma segurança financeira. Eu não sei qual é. O Espírito Santo tá falando aí com você. Eu quero te encorajar, queridos. Entrega e experimenta o novo do Senhor. Experimenta as coisas grandes e firmes que a gente não sabe. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e são pensamentos de paz. Para trazer para a gente coisas tão lindas, tão maravilhosas do amor dele, porque ele é um bom pai. Ouse confiar. Ouse confiar. Não porque você vai receber alguma coisa em troca, mas porque a sua experiência com Ele, a sua verdade nele, a sua lealdade nele te faz ir além.
Hoje, Isa, se o Senhor não me desse nada, eu continuaria amando Ele. Porque agora o negócio é assim, tipo, Senhor, eu te amo tanto que eu não consigo não ir. Quando Ele nos chamou, a gente estava na melhor fase financeira, profissional. Eu era coordenadora numa das escolas mais conhecidas no mundo, é uma escola que tem em vários países. O Léo estava ali, né, transicionando a carreira como advogado, né, saiu do futebol para advogar. A gente estava super bem. Só que o olhar amoroso de Jesus foi irresistível. Quando Ele falou, vem, foi irresistível. Então não foi sobre, olha, porque nós éramos os improváveis, Isa. Nós estávamos numa igreja grande, uma igreja que é conhecida no Brasil. E assim, se tinha 3.000 membros, a gente era o 3.001 e 3.002. Nós éramos os últimos da fila, nós éramos os improváveis. Mas o Senhor olha o coração. O Senhor olha o quanto está a nossa resposta em obedecer. E não questionar, em dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu vou. Não pergunta. Então, claro que isso a gente vai exercitando, né? À medida que você vai aprendendo a obedecer, porque quando é meia obediência, não existe, ela é desobediência. Ou a gente obedece ao Senhor inteiramente, ou a gente não obedece. Então, quando a gente tem essa consciência de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos, nós somos indignos, é a graça, é o favor, é Ele, é por Ele, é dele. A gente pode cantar essa canção que o Paulo canta e compôs, porque é a verdade que vem do coração dele. É nele, é por Ele que eu vou gastar a minha vida, sabe? Porque é isso que vale a vida. Porque a gente não é chamado para viver 30, 40, 50, 70, 80 anos. Eu estou quase 50. A gente é chamado para viver a eternidade. E a gente não pode tirar o foco da eternidade. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, porque o nosso alvo é a eternidade. Os dias são maus. Às vezes as pessoas me mandam coisas assim, olha, aqui um sinal. O Léo até brinca comigo, assim, fala, você quer ver essas coisas de anticristo e tal? Porque eu não vejo a hora de subir os letreiros. Eu não me assusto com isso, eu fico feliz. Eu falo, yes, nós estamos vivendo o final da história. Que privilégio, quanto que a igreja primitiva desejou isso e dizia, olha, aguardem a vinda do Senhor, aguardem a vinda do Senhor, aguardem a vinda do Senhor. E a gente está dizendo, uau, os sinais da vinda estão aí. Eu acho que eu vou ver as letrinhas pequenas subindo, eu acho que eu vou ver. Né? Claro, não estou dizendo eu, mas a gente os sinais estão próximos. Isso me alegro, Isa. Porque eu quero viver o céu, eu quero viver a eternidade, eu quero reinar com Cristo Jesus. As coisas desse mundo, tipo, sabe, às vezes eu tô lá com o Senhor, às vezes a minha alma chora, porque eu falo, como eu te desejo, como eu quero estar aí, sabe? Que prazer eu tenho nas coisas desse mundo. Efêmero, passageiro, vazio, superficial, sem graça. Né? Porque esse clamor pelo que é eterno, é isso que vale a vida, porque todos nós temos isso, o ateu e o crente, todos nós temos isso, essa centelha da eternidade. Estudando astronomia, olha que bonito isso, gente, por isso que eu amo estudar a ciência e a Bíblia. A gente foi lá nesse observatório astronômico com as crianças, e aí teve uma apresentação lá sobre as estrelas. E aí, mostrando que as estrelas, elas morrem. E quando as estrelas morrem, a luz delas permanece por muitos séculos e milênios, porque demora para chegar aqui, né? São centenas de anos-luz. Então, ela está morta, mas a gente vê a luz dela. Só que ela não, na verdade, ela não morre. Ela transmuta, ela metamorfoseia, né? Não sei se é essa palavra. Porque as estrelas, elas explodem e viram poeira estrelar. Que dessa poeira podem surgir outras estrelas. Ou seja, elas são eternas. E quando a gente olha a grandeza do universo, nos faz lembrar da nossa verdadeira dimensão. E que a gente é eterno. Porque se até a poeira estrelar, ela depois de sei lá quantos milhares de anos, ela vai voltar a ser uma estrela, quanto mais nós, que somos imagem e semelhança do nosso Criador, a gente não pode perder de vista quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Porque tudo passa, tudo vai passar, tudo é passageiro, tudo é transitório. Mas a palavra do Senhor permanece. Então é sobre isso. Tô ficando velha, Isa. Tô tiazona. A gente precisa mesmo olhar para a eternidade, né? Eu acho que a gente fica muito preso às coisas
do nosso presente, né? E a gente torna a vida como muito preciosa, né? Ao contrário do que a gente deveria fazer. Falar, o que me importa é a eternidade, passar a eternidade contigo. Eu acho que se a gente muda a nossa visão, o nosso conselho para você hoje é mudar o nosso olhar. Mudar o que eu tô fazendo que é frutos para a eternidade hoje, né? Hoje a gente fica buscando, é um bom trabalho, é uma boa faculdade, é isso. Não tô dizendo que você não precisa buscar, Sim. óbvio, né? Mas o que você tem feito para glorificar a Deus, né? No seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, né? Então, fazer a nossa vida como uma vida de entrega ao Senhor, sabe? Porque a gente vive dentro de uma cultura, a cultura pós-moderna, que é muito confortável. É uma época hedonista, de prazeres, onde você pode ser o que você quiser, porque é importante ser feliz. Então a gente absorve isso. Quem nasceu dentro dessa cultura ali nos últimos anos, isso está em nós. Então a gente, muitas vezes, para você se afastar disso, né? Eu lembro de Abraão, sai da tua cultura, cara, vai, porque Deus vai te mostrar uma coisa que não tem a ver com isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos missionários moravianos, né? 100 anos de oração e aqueles jovens que foram de navio numa época que não tinha a tecnologia que tem hoje, comunicação para você saber como tá, era uma aventura mesmo. Você se lançava e não sabia se ia voltar morto ou vivo, se ia voltar. E eles diziam: nós estamos enviando os nossos jovens, os nossos filhos, o que a gente mais ama, para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então é sobre isso, né? Como Paulo também falava, eu não tenho a minha vida por preciosa. É verdade. Então o que eles entenderam que a gente ainda não entendeu? Eu acho que é sobre isso, buscar esse lugar. Eu acho que falta muito, né? Para a grande sociedade, né? Entender isso, né? Que tá na Bíblia. Acho que a gente fica buscando respostas que já tá lá, né? Já tá lá disponível para nós, né? A gente fica, mas qual é o propósito de Deus sobre a minha vida? Já tá na Bíblia, já tá tudo escrito. Você não precisa ficar indo em cursos e querendo entender. Tá lá, o Senhor já disse. Se você orar, o Senhor também fala contigo, né? Pra gente caminhar pro fim, né? Que a gente já falou aqui bastante coisa, né? Já passou um tempo. Mas eu queria que você contasse um testemunho de algo que aconteceu lá fora, né? E, sei lá, de cura, de algum milagre. Você fala, meu Deus, eu preciso contar, compartilhar pra ficar a vida das pessoas, né? Porque é bom ouvir testemunhos também, né? Ixi, tem vários, mas agora me vieram dois. Eu lembro na época da Índia, que a gente foi fazer um evangelismo num vilarejo, e a Índia é a maior população do mundo. Então, para você juntar 3 mil, 5 mil pessoas, não é uma coisa assim muito fora da realidade, né? Porque 1 bilhão, 600 milhões de pessoas, pensa o metro quadrado disso. E a gente tava num vilarejo assim, tinha uma tenda, então aquela multidão de pessoas, e a gente ali ministrando, tinham alguns preletores ali, e daqui a pouco alguém orou por cura, e um garotinho de uns 9, 10 anos, o pai dele veio trazendo ele andando, e ele começou a andar e glorificar a Deus, porque ele desde que nasceu, ele não andava e não falava. E ele começou a andar e glorificar a Deus. E aquilo liberou uma atmosfera de fé, que a gente também ficou incendiado, e a gente começou a orar pelo povo. E foi liberando, assim, a cura de um ia curando o outro, aquela multidão, a gente andando no meio do povo. Então tinha uma pessoa que estava com o coração alarguecido, que dava até pra gente perceber. Senhorinha que era toda encurvada, começou a se esticar. Foi uma experiência de uma liberação de cura, de uma forma que a gente não tinha experimentado ainda, assim, algo que ia se reproduzindo, se multiplicando ali. Nossa. Foi impactante esse dia. Poderoso, né? E as pessoas sendo libertas. E assim, vou contar um mais recente, né? Porque tem as coisas públicas grandiosas, tem as coisas pequenininhas cotidianas, que foi uma das vivas que a gente começou a cuidar, uma das últimas que a gente começou a cuidar. Ela passou por uma situação que lá em Moçambique é muito comum, da cultura, porque a gente não sabe o que é viver numa cultura sem fundamento judaico-cristão. Da compaixão, do amor, da verdade, a gente não sabe. Quando você está numa cultura que não tem esses fundamentos, aí você vivencia a crueldade mesmo. E lá é muito comum,
quando as viúvas perdem o marido, a família do marido expulsa ela de casa com a roupa do corpo e as crianças, Nossa. sem direito a nada. Que eles chamam de girar. Girou com ela. Então, essa viúva tinha sido girada e a gente, então, acolheu, daí coloca as crianças no programa de apadrinhamento, né? Sempre são as crianças órfãs, seja órfã de pai, de mãe, ou que nem tem crianças que são órfãos dos dois, e lá é muito comum crianças serem líderes da família, assim, o irmãozinho mais velho que cuida dos mais novos. E aí o Léo falou, não, a gente precisa dar então algum trabalho para ela, alguma forma de subsistência, para ela poder recomeçar a vida dela, né? Aí a gente começou a caminhar com ela. E assim, a única coisa que a gente, digamos, exige das viúvas é que elas cuidem dos filhos. Porque a gente, para poder permanecer ali no apadrinhamento escolar. Mas claro que a gente também não tem coragem de não deixar ali no apadrinhamento, né? Mas assim, elas que são responsáveis, deixar as crianças limpinhas, dar comida. E a gente procura dar orientação e condições para isso. E aí, o menininho dela mais novo, de 5 aninhos, um dia ela me falou, ele tá com dor na barriga e tá saindo alguma coisa do ouvido dele. Daí eu pensei, puxa, tá com uma infecção de ouvido, mas o que tem a ver a barriga, né? Tentei pensar. Porque tudo é precário, a saúde é precária, né? Então, às vezes, a gente tem que meio que tentar fazer um diagnóstico, assim. Aí eu achei aquilo estranho e falei pra ela, mas quantas semanas que ele tá com isso do ouvido? Ela disse, começou essa semana. E a irmã dela falou, não, mãe, já faz umas 3 semanas que ela não tá cuidando do menino dela. Aí eu respirei fundo assim, né? Falei, Jesus, porque um temperamento colérico você já quebra, né? Mas a gente é guiado pelo Espírito. Aí eu respirei e falei, mas como assim que não tá cuidando do menino, né? Fui querer entender. Aí a irmã dela falou, não, chama ela aqui que eu vou falar na frente dela. Eu falei, não, calma, não precisamos, porque a irmã dela já é mais madura na fé. E ela tá começando ainda, né, a ser discipulada. Daí eu lidando com as coisas da casa e tal, pensei, Espírito Santo, o que é pra fazer? Aí o menininho tinha entrado de férias e na escola eles comem. Eu pensei, dor na barriga, será que é fome? Aí eu perguntei pra ela, falei, ele tá com diarreia? Não tá e tal. Aí eu senti no meu coração assim, que ela não tava cuidando como deveria, né? Porque primeiro deixou ele chegar nesse nível de infecção do ouvido, sendo que a gente dá assistência, precisa de um remédio, a gente dá, a gente orienta. E aí eu sentei com ela, assim, pra entender. E aí porque a minha vontade era dar uma bronca, né? Mas eu sabia que eu não deveria fazer aquilo e não fiz. E aí quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, Zaida, eu sei que você não tem se sentido cuidada. Tipo, o Espírito Santo foi pondo palavra na minha boca mesmo, assim. Eu sei que você passou coisas com esse ex-marido, que só você sabe o que você passou. De ser humilhada, de apanhar, de ser privada de um monte de coisa, de não ter sido cuidada. Não. Mas agora é uma história nova. Você colocou Jesus na sua vida. E Jesus, ele ama as viúvas. Ele tem um cuidado especial com as viúvas. Você hoje é queridinha de Deus. E a irmã dela, é verdade, você tá vendo na minha vida como Deus tem me cuidado, isso aqui, né, o testemunho dela. E aí ela começou a chorar, sabe? E ali Deus foi ministrando uma cura no coração dela. Falei, vamos perdoar esse marido, vamos... Tal. Porque não adiantava eu esperar que ela cuidasse das crianças se ela mesma nunca foi cuidada. Então, o que a gente mais vivencia é um abandono geracional, é uma orfandade geracional. A orfandade... Ali é uma marca, claro, todas as nações são, mas ali é o principal. É uma mentalidade de escassez e uma orfandade latente, assim. E aí o Espírito Santo foi ministrando e aí, depois daquilo ela começou a cuidar das crianças e fluiu, entende? Então isso que eu falo dos pequenos milagres cotidianos, porque é maravilhoso quando Deus vem e cura e batiza com o Espírito Santo, o mudo fala, o paralítico anda, o leproso é limpo, o morto ressuscita, porque Jesus falou que a gente viveria isso. Limpar leprosos, ressuscitar mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas é lindo quando isso promove a transformação de vidas, porque não é o quanto a gente evangeliza de pessoas, é o quanto a gente discipula de pessoas. Jesus nos enviou para discipular as nações. E a gente precisa lembrar disso. E o discipulado é vida na vida, todo dia, todo dia.
Então é sobre a gente ter uma toalha, que meu pastor sempre fala, e vive na vida dele e reproduz isso em nós. É ter uma toalha, uma bacia e água, para a gente lavar os pés daqueles que necessitam, dos nossos irmãos, do nosso próximo. E o próximo é aquele que passa na nossa frente com uma necessidade. Vivendo o extraordinário em dias ordinários, né? É isso. É isso. Ruby, eu vou ter que encerrar o podcast, porque eu Vamos queria fazer encerrar. parte 1, 2. Depois a gente chama o Léo também pra fazer o podcast de casal, assim, pra bonita. contar, compartilhar a história. Achei que era só pra elas, ele vai Não, ver. mas tem um quadro de casal aqui também. Aí a gente chama vocês pra contarem mais experiências, pra contarem o que vocês têm feito lá também. Inclusive, eu vou até falar pra você dar um resuminho sobre Missão Atraídos. Isso, a Missão Atraídos. As pessoas podem procurar no nosso Instagram, @ Missão Atraídos, e ter mais informações, conhecer ali outras histórias e se conectar com o que está acontecendo lá em Moçambique através da nossa vida. Sim, é muito legal e diferente. Eles evangelizam e o Léo, ele dá, e ela também, né? Eles dão aulas, né, para as crianças, aulas de futebol também. Olha que só que legal, né? E aí, nesse contexto todo, eles entram com a palavra de Deus e é uma forma diferente, né? As pessoas normalmente estão acostumadas com outra forma de evangelizar e vocês entram assim. Isso, é porque o evangelismo é uma forma da gente se conectar ali com a comunidade, disso desdobra. Então, hoje tem o evangelismo e discipulado através do futebol. Tem o discipulado das crianças, porque 56% da nação são crianças. Então, desse discipulado já surgiu uma igreja de crianças, né? Que a gente todo sábado tem o culto ali, o ensino com elas. E o nosso foco é formar a liderança local, porque o chamado que está sobre nós é levantar a próxima geração. Então, a gente está aqui, mas lá está acontecendo. Então, o Paulo, que também foi um órfão que Deus deu, ele que está fazendo os cultos de domingo, de sábado, está cuidando ali do futebol, né? E aí tem o apadrinhamento escolar, tem o trabalho com as viúvas, e Deus está esticando a gente para mais ações que a gente faz ali na comunidade, porque o futebol é a porta, mas o reino está vindo ali. Então, se você quiser se envolver com isso, você é convidado. Se você se sentiu tocado aí pelo Espírito Santo, só procurar e entrar em contato. Faça parte disso, né? A missão é de todos nós, né? Ou alguns estão no campo lá, né, atuando, e você pode contribuir, e sendo um missionário contribuindo, né, e acreditando nessa missão que o Senhor entregou para eles. E eu creio que se você sentir no coração mesmo de ser um mantenedor, alguém que ajude, que faça ofertas, né? Na verdade, você não vai estar nem ajudando, você vai estar participando daquilo que o Senhor está fazendo, né? Você vai ser um participante da missão do Senhor. Acho que a gente fala assim, eu vou ofertar, vou ajudar aqui, né? Não, você está sendo participante daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Então, é muito importante você ter essa visão de missão, né? E siga eles nas redes sociais, siga o Léo também. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês terem essa informação certinho e acompanharem, né, esse projeto que é lindo, que eles têm feito, e eu tenho certeza que vai frutificar cada vez mais. Amém. Gabriel, Aimee também já são missionários lindos também. Daqui a pouco também estão expandindo a obra do Senhor, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui. Esse programa é de ouvir histórias, né? Ouça ela, ouvir histórias de mulheres de Deus. Às vezes mulheres que não são tão conhecidas pelas pessoas, mas é muito conhecido no céu, né? Amém. E o Senhor, você tem feito esse movimento para o Senhor e a gente fica muito grato de ter você, o Léo aqui, que também está te acompanhando, e saber um pouco mais das histórias que nos edificam e faz a gente caminhar mais com Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Amém, que no retorno de Moçambique o Senhor faça algo ainda mais extraordinário, né? Amém. E muito obrigada, Ruby. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu gosto mesmo de estar lá no meu ninho, mas eu sei que também a gente precisa permitir as pessoas acessarem aquilo que Deus está fazendo nas nações. E Deus está fazendo coisas lindas nas nações. Então, eu desejo de coração que cada um de vocês que assistem aos podcasts aqui, assistir essa história, seja profundamente tocado, abençoado, edificado, porque nós somos o corpo. E o corpo tem ido, queridos, tem ido. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Foi especial. Foi muito bom. E eu queria pedir para você compartilhar, né, esse podcast, compartilhar com seus amigos. E não deixe de se inscrever, porque o Senhor tem feito coisas boas e você não pode perder nenhuma novidade. Agora eu quero falar de um patrocinador maravilhoso, né, que tem nos
nos abençoado aqui no podcast, é sobre o cartão Unilife. Eles têm inúmeros benefícios que eu já falei um pouco para vocês, mas se você quiser saber de mais informações, é só acessar o link da descrição, o link que a gente vai colocar aqui também, o QR Code, e vocês vão ter as outras informações. Cuide de você, cuide da sua saúde, em primeiro lugar, né? Cuide de quem você ama, e é isso aí. Vai lá e saiba das demais informações. Eu queria encerrar esse podcast agradecendo você por ter assistido até agora, por ter sido essa bênção, né, de estar ouvindo a voz de Deus, que é super importante. E eu quero que você esteja na próxima. E eu te espero aqui pro próximo episódio. Tchau, tchau.